Olá, então a gente está gravando agora. Eu vou compartilhar a tela. Hoje a gente vai falar única e exclusivamente sobre TCC. Esse é um TCC já corrigido, tá? Esse TCC não é meu, então o meu TCC eu não vou colocar aqui porque ele tem algumas falhas, então eu vou colocar esse TCC que ele já foi corrigido pelo tutor, né, desse colega, tá bom? O meu TCC, apesar de ter sido nota 10, ele tem alguns erros, tem algumas falhas. Então, para eu colocar um TCC já corrigido aqui para vocês, é melhor, tá? Porque no meu caso, quando eu fiz o meu TCC, a minha tutora não corrigiu, entendeu? E esse aqui é o TCC de um rapaz que já entregou e já teve correção, então ele refez, né? Então, ele está colocando aqui, tá bom? E aí, o que que a gente pode reparar? O que que a gente começa a reparar no TCC, né? Como começar um TCC? A coisa mais importante que a gente precisa entender quando a gente vai montar um TCC é que a gente precisa, primeiro de tudo, montar o tema do nosso TCC, né? E qual é o tema, né? Como é que a gente monta um tema de um TCC? Bom, se você está falando sobre nutrição, esse aqui é um TCC de administração, mas, por exemplo, o meu TCC foi sobre jet lag social e relacionado à obesidade. Então, observe que jet lag social é uma coisa muito ampla, né? Quando eu falo sobre jet lag social, eu estou falando sobre muitas coisas, né? Eu estou falando sobre cronobiologia, e aí, como a gente está falando de área de nutrição, área da saúde, o jet lag social, ele está ligado a vários problemas, a várias doenças crônicas, inclusive, a estresse, né? A problemas de memorização, né? A estudo, como é que você vai estudar, tendo um sono de boa qualidade, como é que é a sua absorção nesse estudo, né? Então, quer dizer, é muito amplo. Eu posso falar de cardiologia, eu posso falar de obesidade, né? Eu posso falar de memória. Então, no meu caso, no meu TCC, eu falei sobre a obesidade. Então, eu quis falar sobre o jet lag social, eu falei sobre a cronobiologia, como que a cronobiologia funciona, né? Como que o sono interfere nessa doença crônica que é a obesidade. No caso aqui do nosso colega, que é o Juliano, ele está falando sobre rotatividade pessoal e seus impactos nas organizações. Então, rotatividade pessoal, como jet lag, é muito amplo, né? E aqui ele resolveu nichar, né? Assim como eu nichei na obesidade, ele também nichou nos impactos, né, sobre a rotatividade pessoal e os seus impactos nas organizações. Então, a coisa mais importante que você precisa fazer é, primeiro, escolher um tema que seja relevante para, né, para a sua área, a área aqui no caso de administração, no meu caso, na área de saúde, dentro da nutrição. Então, precisa ser um tema relevante à área que você faz da sua graduação, e ele precisa ser nichado. O que que é nichado, né? Eu preciso afunilar esse tema, porque rotatividade pessoal também é muito amplo, posso falar de várias coisas, né? Aqui ele nichou, quer dizer, ele afunilou falando sobre unindo rotatividade pessoal e os impactos que essa rotatividade causa nas empresas ou nas organizações, tá? Então, quanto mais você conseguir afunilar, melhor. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Um TCC, no caso aqui, o dele não tem capa, né? Ele não precisou, montar capa, folha de rosto, nem nada. O meu, eu precisei montar capa, folha de rosto. E aí, esses modelos, quem vai oferecer, né, é a própria instituição. Então, a Estácio, né, do semestre passado,
ela fez com que a gente montasse um TCC com capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, né? E a paginação, quando o nosso TCC ele tem tudo isso, a paginação sempre vai se iniciar pela introdução. Então, geralmente, a paginação, ela conta, né, a partir da capa, porém, a paginação, ela só aparece na introdução, tá? Depois eu vou compartilhar aqui o meu, só para vocês verem, né, como é que é essa organização de capa, folha de rosto, né, e tudo mais. Então, aqui no dele, tá bem mais simples, né? Para administração, apesar de ser na Estácio também, para administração ela foi uma coisa muito simples. Não precisou de capa, não precisou de folha de rosto, não precisou de sumário, né? Foi bem, bem tranquilo. Já começou pelo resumo, né? Então, foi só o tema, o nome do tema que está aqui, né? Rotatividade pessoal e seus impactos na organização, o nome do aluno, né? E o nome do tutor dele. Então, vem o resumo, lembrando que o resumo é a última coisa, né, que a gente monta no TCC. Você nunca vai começar um TCC pelo resumo, né, em hipótese alguma. E o resumo, ele está sempre recuado a 2 centímetros à direita, né? Então, aqui eu tenho um recuo de 2 centímetros. Após o resumo, eu tenho as palavras-chave e o que que precisa ter no resumo, né? Eu vou falar do trabalho, eu vou fazer uma breve análise desse trabalho e vou colocar. Porque quando a gente vai escolher, né, trabalhos acadêmicos para fazer uma revisão bibliográfica, né, porque um TCC ele pode ser de campo, né, ou de revisão bibliográfica. Normalmente, a gente monta um TCC de revisão bibliográfica, porque é mais simples. Um TCC de revisão bibliográfica, ele é uma redação bem estruturada, dentro das normas ABNT, porém, ainda é uma redação, tá? E aí o resumo, ele precisa vir dizendo aqui, por exemplo, está falando que qual é o objetivo desse TCC, né? E aí foi feito, ó, realizar uma revisão bibliográfica qualitativa, né? Então, qualitativa por quê? Porque ele pegou vários estudos, vários artigos, importante que esses artigos sejam completos, ele pegou vários artigos, né? E montou. Então, não é só uma questão de ter muitos artigos, porque alguns ele pode simplesmente excluir durante o estudo que vai rolando. Você pode excluir aqueles que são que falam a mesma coisa, ou que não são. Você começa a ler e eles não trazem nada de relevante para a sua pesquisa, você também vai poder excluir, né? Mas quando a gente começa a falar no resumo, você vai falar a origem, se ele foi qualitativo, quantitativo. Quantitativo geralmente é pesquisa de campo, tá? Desenvolvida a partir de material já elaborado, que é uma revisão bibliográfica, né? Com a finalidade de entender a rotatividade pessoal e quais os principais impactos dessa rotatividade nas organizações. E a gente vai falar sobre o levantamento desses artigos, né? O que que teve? Quais foram os levantamentos? Foi o quê? Foram os artigos de revisão sistemáticas, publicados no período de tal a tal, com exceção de um livro, aqui ele botou a exceção de um livro que foi publicado em 1990, por ser de relevância para o artigo. As bases de dados, né, que foram estudados foram o PubMed, Cielo e Google Acadêmico. Poderia ter o Lilacs aqui, por exemplo. O meu teve o Lilacs também. Foram analisados artigos e livros relacionados a Turnover. Turnover é rotatividade também, só que é em inglês, né? Gestão de pessoas, inteligência emocional, impactos, Covid-19, né? O estudo verificou que a rotatividade pessoal está intimamente ligada, tanto a fatores internos quanto externos. O artigo também fala da importância de gestores e colaboradores desenvolverem a inteligência emocional. Então, o artigo vai falar sobre inteligência emocional.
bem como necessidades que as organizações têm em reter o colaborador que se destaca, né? Ó, fala sobre feedback e tal. Tais estratégias são, em parte, simples e de fácil implementação, desde que feita por gestores que entendam de inteligência emocional. Então, é um resumo sucinto, né? O resumo ele precisa ter, no máximo, 250 palavras, né? No mínimo 200, no máximo 250. Porém, né, a sua instituição ela pode estipular outra quantidade de palavras também, tá? Então, vai diferenciar. Cada instituição vai pedir, de repente a instituição ela vai falar, ó, segundo a revista científica tal. Então, o seu TCC ele vai ser elaborado segundo as normas da ABNT que a revista X faz, né? No meu caso, no meu TCC, foi segundo as normas da ABNT que a revista Nutrição em Pauta fazia. Então, a gente tinha que seguir as diretrizes da revista Nutrição em Pauta. Essa daqui eu não sei se foi seguindo alguma diretriz ou não, tá? As palavras-chave, elas vão vir sempre em ordem do texto. Então, por exemplo, gestão de pessoas foi a primeira palavra que aparece da introdução em diante. Aparece gestão de pessoas. Então, ela é a primeira a palavra a aparecer aqui em palavras-chave. Organizações vai ser a segunda, Covid-19 foi a terceira que apareceu, tá? E elas vão ser sempre separadas por pontos e vírgulas, tá bom? Aí você vai escrever, por exemplo, gestão de pessoas, ponto e vírgula, organizações, ponto e vírgula, Covid, ponto e vírgula, rotatividade pessoal, ponto e vírgula, inteligência emocional, ponto e vírgula, turnover, e finaliza com um ponto. No caso dele aqui, é uma outra coisa que alguns TCCs precisam ter, é abstract. O abstract, ele é o resumo em inglês. E esse resumo, ele precisa estar todo em itálico. Então, todas as palavras que aparecerem no seu TCC em inglês, eles vão estar em itálico, tá? E aí começa a introdução. O que é uma introdução? A introdução, tudo que a gente escreve no TCC, ela precisa ser citada. Você não está inventando a roda, né? A não ser quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo, né? E aí pesquisa de campo demanda a comissão de ética, precisa aprovar, então demora um pouco mais, como geralmente num TCC, né, de uma instituição particular, geralmente necessita-se apenas, a gente só tem, né, 6 meses para montar um TCC. E uma comissão de ética, ela só se reúne uma vez por mês. Então, se você quer fazer uma, uma pesquisa de campo, demanda que você envie essa pesquisa de campo para uma comissão de ética aprovar. E aí, se é a sua intenção fazer uma pesquisa de campo, você precisa entrar em contato com o seu tutor muito antes de você iniciar o processo do TCC, né? Você conversa com esse professor, que você gostaria que fosse o seu orientador de TCC, fala com ele que você gostaria de fazer uma pesquisa de campo para ver o que é possível fazer ou não. Porque como demanda uma aprovação da comissão de ética, né, a gente vai precisar, e ele só se reúne uma vez por mês, a gente vai precisar enviar isso para ele, eles vão se reunir, e aí se tiver alguma coisa errada, eles vão reenviar para você para que você refaça e reenvie novamente. Aí você imagina, se eles só se reúnem uma vez por mês, a próxima revisão vai ser só no mês seguinte. Aí, se você só tem 6 meses, você já perdeu 2 meses. Aí você só tem 4, entendeu? Aí fica mais difícil de você montar uma pesquisa de campo. Então, por isso que a revisão bibliográfica ela é sempre mais é, feita, né? Ela é mais escolhida pelos graduandos. Então, a introdução ela vai falar sobre o que o seu TCC ele vai falar.
Talvez não seja interessante no primeiro momento você começar pela introdução, mas sim pelo desenvolvimento ou pelo referencial teórico, tá? Desenvolvimento é referencial teórico, porque ali você vai desenvolver toda a sua pesquisa. E aí sim você volta para a introdução, tá bom? Mas a introdução ela vai falar sobre o seu trabalho propriamente dito. E cada parágrafo do seu trabalho, ele precisa ser referenciado. Você não, como eu falei, você não está inventando a roda. Você está tirando isso, lembra que é uma redação? O TCC é uma redação, né? O TCC de uma revisão bibliográfica é uma redação. Se é uma redação, eu li de algum lugar, eu tirei isso de algum lugar. Se eu tirei isso de algum lugar, independente de ser uma citação direta ou indireta, eu vou precisar referenciar. E aqui a gente tem, ó, uma referência indireta. O que que é uma referência indireta? Uma referência indireta, ela é o seu entendimento daquele parágrafo que você leu. Ou seja, eu não escrevi com as palavras do autor. Eu li, interpretei e coloquei no papel. E aí eu vou referenciar. Então, essa aqui a gente tem uma referência indireta, que ela tem 4 ou mais linhas, tá? E aí, no final, ele referenciou. A referência ao final, ela sempre vem entre parênteses, tá? Com todo o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página. Por que que a gente coloca a página? Se o seu tutor, se o seu orientador, ele quiser saber se isso que você escreveu, com as suas palavras, porque é uma citação indireta, se isso condiz com o que está escrito no texto do autor, né? Ele vai lá na página 8. Aí ele sabe que isso aqui é um artigo de 2014, que na página 8 vai ter alguma coisa referente a isso aqui. Aí ele vai ler, tá? Aqui já é uma referência, olha, segundo Argenta, F, 2018, uma, duas, três linhas. Isso aqui é uma citação direta. A citação direta, ela pode ser curta, tá? Uma citação direta comum, uma citação direta curta ou uma citação direta longa. Aqui é uma citação direta comum. E eu estou citando o nome do autor deste artigo, né, que da onde eu estou tirando, eu estou citando ele no início do meu parágrafo, tá? E a citação direta, ela vai ser sempre com as palavras do autor. Então, vai ser direitinho aquele parágrafo que eu quero citar com as palavras do autor. Então, segundo, Argenta, então, a primeira letra em maiúsculo, o resto em minúsculo, isso aqui é o sobrenome do autor, F, que é o nome dele, sempre abreviado, ponto, vírgula, entre parênteses 2018. Eu não preciso botar a página, tá? E aqui eu tenho mais uma citação indireta. E aqui a gente tem dois autores, né? Aqui era um autor, aqui um autor, uma citação direta, e aqui dois autores. Quando eu tenho até três autores, eu vou colocar o nome dos três autores. Quando eu tenho mais de três autores, eu vou colocar o primeiro autor, que é o primeiro que aparece lá em cima, né, no artigo. Então, o primeiro nome que aparece é o que eu vou citar, sempre com o sobrenome primeiro, depois vem as outras letras do nome dele, tá? Et al. É T espaço AL. Et al, que vai estar em negrito. Esse et al, ele sinaliza que esse artigo, na realidade, ele tem mais de três autores, tá? 2015. Então, esse aqui foi uma citação indireta. E repare que eu não, né? O Juliano não colocou a paginação. Tá certo? Tá certo também.
Mas é interessante quando a gente coloca. Aqui ele colocou a paginação, provavelmente, porque isso aqui ele deve ter tirado de um livro. Então, aqui a gente deu o ano, né, o nome do autor e a paginação, tá? Mas se eu quisesse colocar aqui a paginação, poderia? Poderia também. Não está errado, tá? Aqui a gente tem uma citação direta com, com a citação no final, da frase, tá? Isso daqui, ó, é uma citação direta longa. Isso aqui é uma citação direta longa. Então, ele citou, inclusive, a fonte do IBGE, então é um site. Então, ele fez uma citação direta longa. Toda citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas completas. Então, se eu tenho mais de 3 linhas completas numa citação direta comum, eu tenho uma citação direta longa. E aí ela tem uma forma diferenciada de ser colocada no seu artigo. Ela vai ter um recuo de 4 centímetros à direita, tá? Você vai escrever conforme está no site, né? Ou no artigo, ou no livro, tá? Vai colocar da onde que você está tirando, e aí, ao final, você vai abrir, né, o parênteses, vai colocar o sobrenome do autor, né, que escreveu o artigo, né, mesmo sendo de um site bem escrito. Aqui é a primeira letra, essa letra aqui é o nome da pessoa, o ano da publicação e a página, tá? Essa aqui é uma citação direta longa. E aqui a gente tem uma citação indireta, eu tenho mais de 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma citação indireta, onde esse artigo tem mais de 3 autores. Por isso tem o et al. E assim segue por toda a introdução. Então, ao final da introdução, tá, aqui a gente tem, ó, uma introdução, uma citação curta, né? A citação curta, ela tem no máximo 2 linhas completas. A citação curta, ela sempre vai vir, é a frase conforme o autor colocou, tá? E entre aspas, tá bom? E aqui é uma citação direta curta, com a citação ao final da frase. Poderia colocar no início da frase, né? Ele poderia ter posto? Poderia. No caso, no início da frase, ó, ele coloca aqui em cima, ó, segundo Duarte, e aí ele coloca entre aspas, ou perdão, entre parênteses, o ano e a página, fecha parênteses, em A Arte de Dar Feedback é o nome do livro, tá? Fala que, aí ele abre aspas. Por que ele abre aspas? Porque aqui ele está falando de uma citação direta curta, né? Então, ele fez uma citação direta curta no início da frase, né? E aqui ele fez uma nova citação direta curta no final da frase, e aqui mais uma citação direta curta no final da frase. E aí a gente, sim, ainda sobre a introdução, ao final, o último parágrafo da introdução sempre vai falar sobre qual é a qual é o objetivo, né, deste artigo, desse TCC, né? O que ele traz de bom para a comunidade, né? No caso, a comunidade acadêmica de administração. Então, tá aqui, ó, do ponto de vista de gestão de pessoas, este estudo, ou este artigo, né, contribui para o melhor entendimento da rotatividade pessoal
e quais estratégias podem ser utilizadas de forma a minimizar esse problema e gerar melhores resultados para as organizações. Então, isso aqui é uma finalização de uma introdução sobre o que este artigo traz de relevante para a comunidade de administração, tá? E aí a gente tem a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela é o desenvolvimento. Então, esse daqui, né, mais uma vez, eu vou falar, esse daqui é um exemplo, né, de um modelo de artigo de TCC, onde não se pediu, por exemplo, abstract, não se pediu metodologia, e algumas instituições vão pedir isso para você, tá? Metodologia, desenvolvimento ou fundamentação teórica, abstract, capa, folha de rosto, folha de aprovação, e aí vai vir o modelo para vocês escreverem naquele modelo, tá? Aí o Juliano aqui só fez um desenvolvimento da fundamentação teórica, né? E aí ele começa com o 2 aqui, ele é o título, né? Fundamentação teórica. E o 2.1 é um subtítulo. Então, porque é referente ao 2. Então, 2.1 é o subtítulo, e ele vai falar aqui sobre Covid-19. E aí, quando eu falo sobre Covid-19, né, quando ele coloca aqui, é, ele poderia ter posto Covid espaço 19? Poderia. Mas ele colocou entre parênteses, 2019, fecha parênteses. Esse é o correto, tá? E aí ele vai desenvolver sobre o Covid-19. Então, como que o Covid apareceu, como que desenvolveu, né? O que que aconteceu, né? Para a rotatividade pessoal, como é que o Covid-19 impactou na rotatividade pessoal, nas instituições, né? Nas organizações. E aí ele vem falando aqui, ó, tá tudo aqui. E aí ele resolve colocar aqui uma tabela. Essa tabela foi ele que fez? Não. Por que que eu sei que essa tabela não foi ele que fez? Porque ele coloca aqui esqueci o nome disso. Uma nota de rodapé dizendo de onde que ele tirou isso. Então, na nota de rodapé, né, toda a tabela ela precisa ser referenciada. Se não foi você que fez, você precisa referenciar a sua tabela, porque senão é plágio também. Então, na tabela, ele colocou, ó, o título da tabela é taxa de desocupação em porcentagem, e ele colocou a fonte, segundo fonte ibge.gov.br. Se eu não colocar isso, está errado, eu estou plagiando. Se eu estou plagiando, vai dar ruim no meu TCC, né? Vou perder ponto aqui. E aí que ele tem um segundo subtítulo, ó. Eu continuo com o mesmo título, né? E um segundo subtítulo que vai ser numerado como 2.2, ó, o impacto do Covid-19 nas organizações. E ele começa a descrever sobre o Covid-19, como que ele impactou nas organizações. Observe que aqui eu tenho citações indiretas, né? Citações diretas. Todo o seu TCC vai ter citação, todo ele. O único momento que o TCC não tem citação, conclusão, não tem citação, porque a conclusão do seu TCC é você que está concluindo aquilo, né? E resumo, não tem citação. Só o resto todo ele precisa ter citação. Se você não citar, escrever e não citar, tem plágio. Você vai cair ali no plágio. Tá? Observe que aqui ele bota uma citação ao final, isso aqui é uma citação indireta, e ele bota isso aqui, ó, AL mais People and Performance Solution, 2020. Isto daqui provavelmente é o nome de onde ele tirou, né? Esse AL mais People and Performance Solutions
é o nome de alguma revista, da onde ele fez a citação, entendeu? E o ano 2020. Então, isso aqui é uma citação indireta, tá? Isto daqui é um APUD. O que que é um APUD? O APUD é uma citação da citação. Eu posso fazer citação da citação? Posso. Porém, eu não posso fazer muitas citações da citação. Por que que eu não posso fazer muitas citações da citação? Quando eu faço muitas citações da citação, dá a entender ao meu orientador ou tutor, né, que eu estou com preguiça de ver de onde que o artigo, né, buscar essa citação da citação. Eu posso fazer no máximo isso, duas citações da citação num artigo com 15 folhas, 16 folhas, né? Se eu faço muitos APUDs, ou seja, muitas citações da citação, dou a entender que eu estou sendo preguiçosa, e aí eu posso, o tutor pode tirar pontos, né? O orientador pode achar ruim, tirar pontos do seu TCC. Como que eu sei que isso é uma citação da citação? No artigo, ele vai estar lá discriminado. Segundo fulano de tal, aí está lá, discriminou. Então, não é a pessoa que escreveu o artigo, ele citou uma outra pessoa, como você está fazendo aqui, ó. A rotatividade pessoal é o resultado da saída de alguns colaboradores e a entrada de outros para substituí-los no trabalho, né? E aí aqui ele tem a citação. Mas não foi o Juliano que citou, né? Isso não são palavras do Juliano. Então, ele fez uma citação da citação. Então, aqui eu coloco. Segundo, se eu fosse citar esse parágrafo aqui, eu colocaria. Segundo, Juliano, né? Aí eu vou botar o sobrenome do Juliano, a rotatividade pessoal, né? Entre aspas, sempre. E aí, ao final, eu colocaria APUD, Chaveanato e 2014, página 82. Isso é uma citação da citação, tá? Ah, mas eu quero buscar esse Chaveanato I 2014. Aí você vai colocar isso, vai pesquisar isso, pode ser no Google, tá? E buscar da onde que ele tirou isso. E aí não vai ser mais um APUD, porque você está buscando a fonte, o original, tá? E aí vai ser sempre assim, o APUD vai vir em negrito, ó, todo em letra minúscula, em negrito, e aí vem o nome todo, ó, em caixa alta, tá? Paginação e ano, tá? Aqui nós temos mais uma citação direta longa, ó, recuo de 4 centímetros, fonte Arial, né? Todo o trabalho de TCC, ele precisa estar em Arial ou Time Newsroom, e essa fonte aqui é 10. Então, diferente do trabalho, que é 12, a fonte de uma citação longa é 10, tá? E aí vem todo o trabalho, tudo aqui. Observe que a gente ainda está com subtítulo, olha, 2.4, tá? Toda a citação. Aqui é bem interessante o que ele fez, ó. Podemos destacar 4 inteligências emocionais. E aí ele fez a citação, olha, Goleman, D, página 14. Aí quando eu coloco um traço, eu quero dizer que ela vai da 14 até a 27. E o ano 2014 deste artigo, né, ou do livro. E aí ele faz as citações, ó. Isso aqui é um subtítulo do subtítulo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. 2.4 é um subtítulo, né? E aí eu estou abrindo um subtítulo do subtítulo. Então é 2.4.1. E aí ele vai escrever sobre autoconsciência. Autoconsciência são
uma das 4 inteligências emocionais que o Goleman citou. E aí aqui eu vou fazer uma citação direta? Não, aqui vai ser feita uma citação indireta, tá? Mas já estão todos citados aqui, ó, aqui em cima. Então não é plágio. Então ele falou sobre autoconsciência, autogestão, empatia, habilidade social, tá? E aqui ele fez uma outra citação, tá? Uma citação, acho que aqui é uma citação direta, seria direta curta, o ideal é que fosse entre aspas, tá? Gestão de pessoas é um outro subtítulo. Aqui a gente tem mais uma citação direta longa, tá? Com o final citado, né? A citação feita ao final do parágrafo. E aí ele fez, ó, como meta de eficiência, o gestor de pessoas precisa imprimir as seguintes características à sua equipe. E aí ele vai abrir mais um subtítulo do subtítulo. Ele fez a citação e ele coloca que esta citação é apenas da página 203, deve ser um livro, né? E aí ele coloca objetivos claros, por exemplo, isso aqui é uma citação indireta, não é direta. Ele leu, interpretou e escreveu. E aí segue. Decisões conjuntas, liderança compartilhada. Mais um subtítulo. Uma citação direta curta, entre aspas, com a citação no início do parágrafo. Então, observe que apenas o sobrenome aparece, né, com uma primeira letra em maiúsculo, o resto minúsculo, e aí abre parênteses, o ano e a página, fecha parênteses. Citações indiretas, né? E aí ele faz, ó, ainda segundo o blog do Sebrae em sebrae.com.br, Sebrae Alagoas, né, .com.br, existem outras maneiras de reduzir a rotatividade pessoal. Algumas delas são, e aí ele já citou aqui e está fazendo abriu um subtítulo do subtítulo, fazendo citações indiretas, mas já está tudo citado, tá? Não é plágio. E aí vem as considerações finais. Considerações finais ou conclusão, mesma coisa, tá? Máximo aqui, é muito interessante que as conclusões, né, ou as considerações finais, elas sejam sucintas, na minha opinião, no máximo de 4 parágrafos. Então, aqui eu não sei quantos parágrafos ele colocou 1, 2, 3 parágrafos. E aqui sim vão ser as suas palavras, são as conclusões que o autor, que é o Juliano, colocou aqui, tá? E aí vem as referências. Então, as referências Alexandre Barros, IBGE 2021. Então, taxa média de desemprego com a pandemia é o título. Isso aqui é da onde que ele tirou? Esse aqui é o autor, né? Aqui a fonte, IBGE, ano. Aqui o título do artigo, né? Disponível em, e aí você coloca onde é que está disponível. Deixa eu cancelar aqui, né? Acesso em 15 de setembro de 2023. Aqui já é Argenta F, né? Geralmente é o sobrenome que vem primeiro. Os impactos financeiros. Aqui a gente tem título e subtítulo. Aonde que ele encontrou isso? Então, foi no repositório UCS. Então, o repositório vai vir em negrito, tá? E aqui é a data, dia, mês e ano que esteve disponível no repositório ou que o artigo foi elaborado, tá? Você pode colocar ou uma data ou outra. Lembrando que mês, no artigo, quando a gente vai fazer referência,
o mês sempre vai estar abreviado. A única exceção é maio. Maio a gente não abrevia. Maio você vai escrever maio e os outros meses vão estar abreviados, tá? Aqui é um livro, olha. Então tem o sobrenome, o primeiro nome, gestão de pessoas é o nome do livro, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a quarta edição, poderia ser primeira, quinta, sexta, segunda edição, você vai colocar a edição do livro. São Paulo é a cidade onde foi editado, né? Foi editado esse livro. Manuli é a editora. O ano dessa edição é de 2014 e quantas páginas tem essa edição? Então, tem 512 páginas. Costa SS, Pandemia e Desemprego no Brasil, é o nome do artigo, não vem em negrito, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, poderia ser uma revista, poderia ser um journal, no caso aqui é uma universidade, vem em negrito, 28 de agosto de 2020, é o ano ou que foi disponibilizado, ou que foi feito, né, o artigo. Duarte N, a arte de dar feedback, primeira edição, Rio de Janeiro, então é um livro, então o nome do livro vem em negrito, tá? E vem logo após o autor. Então temos mais um livro. Aqui a gente tem um estudo do Brazilian Business Review, deve ser uma revista. Aqui tem uma revista. Então é bem interessante, bem simples, tá? Mais uma vez, aqui, ó. People and Shareholder Infomoney 2020. Então, o nome do artigo disponível aí você vai literalmente copiar e colar. Acessado, né? Acesso em, tá aqui. Algumas instituições pedem para não colocar nem o disponível em, nem o acesso em, tá? No caso aqui, foi pedido para ser posto, né? Tanto que ele colocou. Então, tá tudo direitinho aqui. Eu vou parar aqui. Então, TCC é basicamente isso, tá? Então, a gente termina a nossa aula de hoje, né? Falando sobre o TCC. Mas, na próxima aula, a gente continua a falar do TCC. Eu vou mostrar para vocês a capa, folha de rosto, né? Como é que funciona, vou mostrar a paginação, porque aí eu já vou abrir o meu TCC para mostrar já tudo isso, tá bom? Grande beijo, até mais, até semana que vem. Sábado às 15 horas, tá? Não percam.